filmando. Ah, você já sabe, né? Educador a valorizar as crianças pequenas e a valorizar a infância, né, como a fase inicial da criança. Ele valorizou brincar na sala de aula. Ele ele defendia essa teoria que a criança aprende mais brincando. Ele também defendia essa educação espontânea, né? Que a criança ela aprende livremente, sem obrigações, sem imposições, sem impor a ela o aprendizado, porque ele via que no tempo dele existia muita educação abstrata, né? Uma educação formal, uma educação mais rígida. Então ele levou essa teoria para a primeira escola dele, a teoria da educação espontânea. Ele também foi um defensor da ideia do aprender a aprender, que quanto mais a mente da criança era ativa, mais ela era receptiva a novos conhecimentos. Então, a criança, ela colocava para fora, né? Ela exteriorizava os conhecimentos que ela tinha e ela, como buscava novos conhecimentos, né? No seu interesse, ela passava a exteriorizar esses novos conhecimentos. Quer dizer, já tinha, eu vejo que a partir daí já via que a criança já tinha um conhecimento prévio. Ele já aproveitava o pedaço. E para ele as brincadeiras não eram apenas uma diversão. Ele via as brincadeiras como uma forma que a criança tinha de representação do mundo, né?
que ela estava inserida, da sociedade que ela estava inserida, com a finalidade de entender. Então a criança ela fazia essa representação do mundo dela, né, procurando entender. E segundo ele, como ele foi o precursor de Jean Piaget, ele também acreditava que a criança ela aprendia, né, dependendo dos diferentes estágios que ela passava. E os estágios que ele citou foram 3. A primeira infância, onde o professor deveria trabalhar a percepção da criança. A infância, onde o professor buscaria trabalhar a aquisição da linguagem. E a idade escolar, onde se trabalharia o quê? A religião, as ciências naturais, matemática, linguagem e artes. Ele também, como ele teve essa base religiosa, né, o pai dele era protestante, ele também acreditava muito em Deus. E ele sempre falou que a criança ela traz consigo uma semente divina de tudo o que há de melhor no mundo, no ser humano, né, tudo que há de melhor no ser humano. Então ele via que a criança ela vinha com essa bagagem para a sala de aula e o professor ele não poderia deixar que isso se perdesse na sala de aula. O professor tem que valorizar a criança como um todo. Ele vê também a criança como uma planta, né, que precisava ser regada. E o professor seria o jardineiro que iria regar essa plantinha para que ela pudesse se desenvolver de uma maneira saudável dentro da sala de aula. Através de quê? Através das brincadeiras, através dos gestos, através das atividades lúdicas. Ele achava que a criança ela só poderia ter um aprendizado melhor dessa forma, não daquela forma abstrata, né, formal, da educação tradicional da sua época. Por quê? Porque ele nasceu na época napoleônica, na época que ele mesmo foi chamado para as guerras napoleônicas. Então era uma educação que a criança era vista como um adulto, não era vista como uma criança, era uma criança adultizada. Era uma criança preparada justamente, Vivenciava as mesmas coisas dos adultos, não tinha separação. não existia separação. Por isso que ele deu tanto valor à criança. E é isso que eu tenho para falar para vocês. E assim, para complementar a fala de Michele sobre a era napoleônica, e também via que era uma época individualizada, que as pessoas só pensavam em si. E assim, a teoria dele era, ele pensava totalmente contrário. Através do grupo. E aí ele mostrou, né, que a criança ela também aprende brincando. Porque hoje, até nós ainda tem dificuldade de... Eu trabalho em creche e muitas vezes lá na creche é tudo muito solto. É tudo através de brincadeira mesmo. Então os pais lá olham e dizem assim, oxe, os meninos não fazem nada o dia todinho, não aprende nada, porque ele não tem ainda essa consciência de que a criança também ela adquire conhecimento na hora da brincadeira. Seja no jogar a bolinha, que vai trabalhar o motor dela, né? Vai trabalhar a concepção dela de querer derrubar todas as pecinhas. Então ele tudo que ele, na época dele, ele já defendia, é muito atual hoje. A nossa LDB ela já defende também essa prática, né? Infelizmente, a escola particular ainda não tem essa dinâmica. Mas o público ele já está buscando isso para a educação infantil. Veja que há quantos anos atrás, né? Já se pensava de outra forma. Veja, em 1782, 1882, e passando por toda a escola tradicional, né? E agora que está aos poucos, né, ainda caminhando muito devagar para que se possa compreender que o brincar faz parte da aprendizagem. Aí a gente também pesquisando sobre ele, aí descobriu também que ele também foi um criador do origami, de valorizar a dobradura, que a gente pensava que era o quê? Uma prática só de chineses. E ele era o quê? Um alemão, né? E o que ele queria com essa dobradura?